Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: São Paulo não conseguiu trazer Marcos Leonardo e agora Crespo vai ter que se virar do jeito que pode para ter um camisa 9 ou para ter um atacante que possa resolver seus problemas na Libertadores. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR. Na manhã desta quarta-feira vamos falar de Marcos Leonardo, que não conseguiu o seu desejo de jogar essa segunda metade, jogar a reta final da Libertadores pelo São Paulo. Já deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score, você já está acostumado, é o app que eu uso aqui para estatística, acompanhamento de jogos, classificação, tudo isso em tempo real e que você baixa totalmente de graça, não precisa pagar nada, só vir no primeiro comentário, clicar no link que está nesse primeiro comentário, ele vai te levar para sua loja de aplicativo, você faz o download, começa a usar e vai mandar muito bem. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de quarta e na madrugada de terça para quarta, a torcida do São Paulo ficou numa expectativa muito grande de conseguir registrar ou de conseguir a cessão por empréstimo do atacante Marcos Leonardo, aquele mesmo revelado pelo Santos, que fez muitos gols na temporada passada no Al Hilal, que fez um bom Mundial de Clubes, né, uma Copa do Mundo de Clubes da FIFA, e o São Paulo tinha o objetivo de conseguir o Marcos Leonardo por empréstimo pelo menos até o fim do ano. E aí o São Paulo se mobilizou durante toda a terça-feira, durante até a noite de terça, e já madrugada lá na Arábia Saudita, mas no fim o clube não conseguiu fazer essa transação. A janela de transferências do mercado do futebol brasileiro fechou ontem, dia 2, 23h59. O São Paulo tinha a expectativa de conseguir fazer o registro inicial até 23h59 e depois completar o registro com o Al Hilal mandando a documentação e tudo, e isso poderia acontecer. Se o São Paulo conseguisse receber o documento inicial da cessão, da autorização do Al Hilal, e esse documento que é a cessão, a autorização internacional de transferência, se isso chegasse ao Brasil até 23h59, o São Paulo poderia inscrever o jogador dentro ainda da janela e depois terminar de juntar os documentos. Então, para isso foi feita a mobilização dentro do São Paulo, imaginando que do lado do Al Hilal teriam essa mesma boa vontade ou esse mesmo interesse. E ontem, já de noite, ali mais ou menos 6 horas da noite aqui no Brasil, em Riad, que é Dubai, Emirados Árabes, em Riad, que é lá a cidade do Al Hilal, já era meia-noite e a reunião acontecendo para o São Paulo tentar acertar a cessão do Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo sempre quis muito esse empréstimo. Essa parte da notícia a gente tem confirmação. O Marcos Leonardo tem família são paulina. O Marcos Leonardo, segundo consta, era torcedor do São Paulo, ou é torcedor do São Paulo, ou era torcedor do São Paulo quando criança. E ele queria demais e forçou demais com o Al Hilal para vir para o São Paulo, com o objetivo claro de pegar esses 5 possíveis jogos que o São Paulo ainda terá na Libertadores, né? 2 são certos, os 2 jogos contra a LDU. Se passar pela LDU, teriam mais 2 jogos na semifinal, contra Palmeiras ou River, e se passar da semifinal, teria o 5º jogo, a decisão, lá em Lima, enfrentando ou Racing, ou Vélez, ou Flamengo, ou Estudiantes de La Plata. Então, era esse o pensamento do Marcos Leonardo, e ele forçou demais, ele fez muita força lá com o Al Hilal para sair esse empréstimo. Só que, depois de algumas reuniões e de muitas reuniões, o São Paulo entendeu que as exigências que o Al Hilal fez, o São Paulo não tinha capacidade financeira de fazer. É curioso porque essa notícia surgiu mais ou menos na quinta-feira da semana passada. E aí o jornalista André Hernan, que tem
um grande número de fontes, quando ele falou sobre essa tentativa do São Paulo, foi até uma coisa curiosa no que o André Hernan falou. Ele disse que o São Paulo chegou para conversar com o Al Hilal. O Al Hilal fez a pedida que ele queria, que o São Paulo desistiu na hora. Por quê? Porque o São Paulo não tinha condição financeira de atender o que o Al Hilal queria. E aí, isso na quinta e na sexta e no sábado ficou meio adormecido, São Paulo desistiu. E depois, no domingo, pela insistência do Marco Leonardo, o Marco Leonardo dizendo que ia forçar, ia tentar, ia pedir, o São Paulo voltou a sonhar de novo com o Marco Leonardo na segunda e principalmente na terça-feira, quando fechava a janela do Brasil. Então, essa parte era real. O Marco Leonardo queria muito vir e aceitava até abrir mão de dinheiro para vir e jogar no São Paulo estamos em setembro, outubro, novembro, dezembro, esses 4 meses finais da temporada, pensando muito na possibilidade de gerar impacto na Libertadores. Acabou que o que se falava e que não teve muita comprovação era que o Al Hilal queria se desfazer do Marco Leonardo. Essa parte a gente não teve muita confirmação se era ou não. Você tinha gente dizendo que sim, que o Al Hilal queria se desfazer do Marco Leonardo, que o Al Hilal não queria mais, que o Al Hilal trouxe o Darwin Nunes e tudo mais. E tinha outra parte que dizia que não, que o Inzaghi gostava do Marco Leonardo, que o Inzaghi queria que ele ficasse, apesar do Marco Leonardo não estar inscrito no Campeonato Saudita. O Campeonato Saudita, ele tem lá uma regra muito rígida, quer dizer, nem tão rígida assim, né? Mas ele tem uma regra de 8 estrangeiros acima de 23 anos, mais 2 estrangeiros abaixo de 23 anos. Eu fui olhar aqui o elenco do Al Hilal, de estrangeiros abaixo de 23 anos, ele tem 3 jogadores. Um é o zagueiro turco, o Yusuf Aksisek, que ele tem 19 anos, foi comprado agora, do Fenerbahçe. Ele tem o brasileiro Caio César, o Yusuf tem 19 anos. O brasileiro Caio César, ponta pela direita, que tem 21 anos, e o Marco Leonardo, que tem 22 anos. Então, nem nessa cota, para ele não ter sido inscrito no Saudita, nem essa cota de estrangeiros abaixo de 23 anos, o Marcos não foi inscrito, tá? Então, eu estava até olhando aqui. Tá certo, né? Então aqui, no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu falei aqui com o meu grande amigo Gabriel Castro, que é comentarista da Liga Saudita lá no Gold, e aí ele me trouxe aqui a informação. Ontem, o Al Hilal trouxe um goleiro francês, que é cadê? Ainda nem tá aqui na lista que eu tô vendo. Ontem, o Al Hilal trouxe um goleiro francês, e aí usou a última vaga de estrangeiro. E que a cota, na verdade, não é de sub-23, é sub-21. Então, por isso que o Marco Leonardo não foi inscrito no Campeonato Saudita. O Caio César, que tem 21, foi inscrito. O Yusuf, o zagueiro turco, que tem 19, foi inscrito. E o Marco Leonardo não foi inscrito. E, aliás, tem 2 brasileiros que não estão inscritos no Saudita. Um é o Marco Leonardo, o outro é o Renan Lodge. Renan Lodge também não foi inscrito no Campeonato Saudita, porque o Al Hilal contratou o Theo Hernandes. Então, esse é o ponto. A gente não... Então, voltando aqui ao vídeo, do Marco Leonardo, a gente tinha a confirmação de que o Marco Leonardo queria vir, mas não tinha a confirmação de que o Al Hilal queria se desfazer do jogador a qualquer custo. Porque uma hora dizia que o Al Hilal não ia querer o Marco Leonardo, outra hora dizia que o Inzaghi queria ter o jogador, apesar de não ter inscrito ele no Campeonato Saudita. Esse é o ponto. O Al Hilal
tentou vender o Marcos Leonardo para outros clubes e o Marcos Leonardo disse que não queria sair, até porque ele queria, com essa postura, forçar uma ida para o São Paulo. Foram feitas as negociações, o São Paulo queria pagar só uma pequena parte do salário do Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo ganha 400 mil euros por mês. 400 mil euros, arredondando, dão 2 milhões e 700 mil reais. 2 milhões e 700 mil reais. Por exemplo, 2 milhões e 700 mil reais, se eu não me engano, seria o segundo maior salário do futebol brasileiro. Segundo ou terceiro. Acho que mais do que isso só ganha o Memphis no Corinthians. Então, o Marcos Leonardo ganha um salário muito alto, 2 milhões e 700 mil reais por mês. O Marcos Leonardo aceitou abrir mão de boa parte desse valor para vir para o São Paulo. Só que o São Paulo, a parte que o Marcos Leonardo abrisse mão, o São Paulo ainda ia precisar que o Al Hilal completasse o salário. O São Paulo não ia pagar o salário todo. O São Paulo ia pagar uma pequena parte. Ele ia esperar que o Al Hilal completasse essa parte. Vamos supor, 2 milhões e 700 mil, tá? Daria 1 milhão... Vamos supor que o Marcos Leonardo abrisse mão de metade. Daria 1 milhão e 350. O São Paulo não tinha para pagar, não tem para pagar 1 milhão e 350. Então, a coisa... E aí o Al Hilal não aceitou. O Al Hilal não aceitou emprestar o jogador de graça. O Al Hilal queria receber. E o Al Hilal não aceitou pagar o salário, a maior parte do salário do Marcos Leonardo. E aí o caso não avançou e fechou a janela e o Marcos Leonardo não virá. O que o Marcos Leonardo vai fazer nesse semestre até o fim do ano? O Marcos Leonardo vai jogar apenas os jogos da Champions League asiática. Vou até olhar aqui quantos jogos ele vai jogar, porque a Champions League asiática, se eu não me engano, até o fim do ano são 6 jogos. Liga dos Campeões, Elite, parará, vamos ver edição 24-25, edição 25-26. Segundo, até o fim do ano, a última rodada é dia 23 de dezembro. Até lá eu tinha razão, serão jogados 6 jogos apenas da Champions League asiática. Então, o Marcos Leonardo, daqui até dezembro, ele vai jogar apenas 6 jogos. Ele só pode jogar, vai jogar, não sei, pode ser que o Inzaghi não coloque para jogar. Ele só vai estar apto, só vai estar inscrito a jogar em 6 jogos da Champions League asiática. O Al Hilal pega o Al Duhail, aí depois pega o Nassaf do Uzbequistão e por aí vai. Aí depois recebe o Al Sadd do Catar, depois recebe o Al Gharafa e por aí vai. O Al Shorta do Iraque e, por fim, no dia 23 de dezembro, joga fora de casa contra o Sharjah dos Emirados Árabes. Esse é o calendário. Então o Marcos Leonardo não vem e aí o São Paulo tem um problema. Por quê? Porque de uma forma completamente de falta de sorte, o São Paulo perdeu 3 centroavantes por lesões graves. O São Paulo perdeu o Caleri, perdeu o Rian Francisco, que já tinha perdido lá e só volta a jogar em 2026, e agora, recentemente, perdeu o André Silva. E aí, o que o Crespo vai fazer? O Crespo vai ter que se virar ou com o Luciano jogando de 9, que não é a forma melhor que ele rende, ou usar o Rigoni de 9. Para quem não lembra, o Emiliano Rigoni, que passou pelo São Paulo, já passou pelo São Paulo, deixa eu ver quando foi... Ele jogou no São Paulo até julho de 22. Aí, em julho de 22, foi para o Austin FC, lá da MLS. E em janeiro de 25, ele se transferiu para o León, do México. Eu tô olhando aqui essa lista que tá aqui, que eu peguei lá no Flash Score, de todos os jogos do Rigoni pelo León do México. Se você reparar aqui, tem vários jogos que ele não entrou,
Tem vários jogos que ele jogou 5, 7 minutos. E tem vários jogos que ele jogou e teve notas baixíssimas na avaliação do Flash Score, né? Por exemplo, esse miolo aqui que tá no começo, ó, 5.9 contra o New York, 6.2 contra o Montreal, 5.9 contra o Cruz Azul, 6.1 contra o Cruz Azul. Então, assim, o Rigoni não jogou bem, não teve uma boa passagem no León. Em 29 jogos, pelo León, 29 jogos, durante o período que ele esteve no León, em 29 jogos que o León fez, o Rigoni não saiu do banco ou não foi relacionado em 9. Em 3 jogos ele estava machucado com uma lesão no tendão, ou seja, dos 29 possíveis jogos, ele jogou 17. Desses 17, ele fez 1 gol e deu 1 assistência. Foi o que fez o Rigoni jogando lá pelo León. Tá de volta ao São Paulo, pode jogar aberto, atacante aberto, mas pode ser centroavante também. Então, agora, sem o Marcos Leonardo, o Crespo ou vai ter o Rigoni jogando ali, ou vai ter o Luciano, numa função que o Luciano já disse que até faz e joga porque ele ajuda o São Paulo, ele quer ajudar o São Paulo, mas que não é o melhor que ele gosta de fazer. Esse é o cenário, São Paulo numa situação complicada no que diz respeito a centroavante, a camisas 9, porque perdeu 3 com lesões graves, Caleri, Rian Francisco e André Silva, e agora vai para a Libertadores com essa dificuldade. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro comentário fixado do vídeo para clicar no link e baixar o app do Flash Score, totalmente de graça, você não paga nada, nem para baixar, nem para usar, só clicar no link e começar a usar o Flash Score aí. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!